Ótimo, perfeito. Vamos lá, meninos. Sejam bem-vindos à segunda parte da aula. Welcome to the second part of our class. Esqueci de falar na primeira parte, né? Para quem está assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se você quiser assistir sua aula ao vivo conosco, só você mandar o seu contato para mim, que eu te acrescento no grupo do WhatsApp, e você vai poder assistir a aula ao vivo, tirar suas dúvidas, né? Fazer perguntas tranquilamente. Ok, meninos. Hoje nós estamos no diálogo 24, Dialogue 24. Lembra do número 24, 24. Ok? Dialogue 24. Diálogo 24. Aqui, ó, taking sides. Take, você já conhece, né, gente? Take é ó. Cadê eu? Deixa eu colocar eu mudo aqui, porque ele está captando o microfone do computador e o microfone meu, deixa eu ver. Tá bonitinho. Não sei por que eu estou aparecendo outra pessoa ali. Está aparecendo o da câmera aqui do computador. Tá ok. Taking, gente, é ó, pegar, tá ok? Pegar, take, né? E taking, ó, o ing aqui, tá? Ing, taking, pegando, tomando, né? Então, isso aqui, ó, essa palavra aqui para vocês é nova. Mais ou menos, gente. Nova mais ou menos. Porque eu lembro quando eu falo left side, right side. On side? On side? Side é lado. Aqui, ó. Desse lado e desse lado. On side, side é lado. Então, taking side, gente, isso tudo aqui, ó. Taking side é tomando lado. Tá? Vocês vão entender por que é tomando lado. Aqui vocês vão ver que está tendo um certo conflito entre as duas ali, sabe? Para defender dois amigos, e cada uma está de um lado de um amigo. Uma está de um lado de uma amiga, a outra está do lado do outro amigo. Né? Cada uma defendendo um amigo. Por isso que é tomando lados. Tá? Tomando. Take é pegar ou tomar. Né? Então, taking sides, ok? Aí hoje as personagens de hoje são a Kelly e a Fiona. A Fiona do Shrek está aí hoje participando com a gente. Ó, aí a Kelly falou: I can't understand. Essa daqui vocês já conhecem, né? I can't. Can é poder. Can. Sempre quando eu já falei com vocês, encontrou apóstrofe T, tá negando, né? Sempre tá negando. Então, I can't understand. Entendendo, né? Entender. I can't understand. Eu não posso entender, né? Que quem é poder, né? Eu não posso entender. Gente, tem gente que tem uma dificuldade quando a gente fala understand, é entender. E understanding é entendendo, tá? Understand e understanding, tá ok? É diferente, tá? I can't understand why, ou why do mineiro que eu falei, porque I can't understand why everyone, essa palavra já apareceu, everyone, every de vários, one, vários não, então são todos, né? São vários vários uns que estão ali, ó, vários uns, então são todos eles. Pega todos esses aí, né, e junta num lugar só, vira todos. Então, everyone são todos. I can't understand why everyone is so, é ser estar, o verbo to be, né, ser estar, everyone is so, tão. Lembra que o so significa tão? Também, de vez em quando, ele toma essa forma, ele é mágico. O so, né, significa isso daí. Então, essa palavra aqui é nova, mad. Mad, gente, é quando você está bravo, irritado com a pessoa, nervoso, está com raiva. Né? Eu acho que o que descreveria mais o mad, gente, é raiva. Tá?
Essa é a sensação. Todas essas coisinhas aí de raiva, nervoso, irritado com uma pessoa, tá tudo aí no MED, tá ok? Então ele falou assim, ó, I can't understand why everyone is so mad at John. Então, eu não posso entender por que todo mundo está tão chateado com John, tão com raiva do John, ok? Essa é a confusãozinha. Eu não posso entender porque todos estão tão chateados, nervosos, com raiva de John. Eu não posso entender porque todos estão tão com raiva do John, né? Estão com raiva, Mad está com raiva, está bravo, está nervoso, Mad, tá ok? Aí a Fiona falou, he was, ele, ó, o verbo to be no passado aqui, ó, o verbo to be é ser, estar, então he was, ser, ele foi, vamos ver se ele foi ou se ele está, ou esteve, ou estava, né? Rude, o que é uma pessoa rude? Rude, a pessoa rude, gente, a pessoa rude é aquela pessoa bronca, aquela pessoa grossa, estúpida. O rude é isso, viu, gente? Rude. Rude é aquela pessoa bronca, aquela pessoa sem educação, grossa, tá? To John. He was, ele foi rude, então acho que foi e cabe mais, né? Ele foi rude to John, para John, né? Ele foi rude para John. Ele foi sem educação com John. Eu acho que o com fica mais bonitinho, né? Ele foi rude com o Tom. Ele foi rude não, vamos traduzir isso, né? Ele foi grosso. A pessoa rude é grossa, é estúpida. Vou colocar grosso barra estúpida. Estúpida com Tom. Ele foi grosso, estúpida não, né? Estúpido. É um homem que está falando, nós estamos falando de um homem. Ele foi grosso, estúpido com Tom. He was rude to Tom. He was rude to Tom. Né? Aí a outra falou, I don't think he was rude. I don't think. Lembra que eu falei, I sou eu, né? Don't sempre está negando, gente. Encontrou don't na frente, ele vai negar. Eu falo sempre isso. Don't sempre nega, tá? Lembra que think eu já coloquei, ele significa pensar ou achar. I think, eu acho. I think, eu acho. Então, I don't think, eu não acho. Porque o don't está negando, né? I don't think, eu não acho. He, ele, was é o verbo to be no passado, ser, estar. Então, está no passado, ou foi, ou estava, né? Então, I don't think he was rude. Então, eu não acho que ele foi, was, então significa foi, rude. Grosso, sem educação, estúpido. Eu não acho que ele foi grosso. Grosso. Barra estúpido. Eu não acho que ele foi grosso. Eu não acho que ele foi estúpido. I don't think he was rude. Aí a Fiona falou, he said mean things to Tom. He said mean things to Tom. He said, ele, said. O que é um said aí nesse meio? Lembra quando eu falo say, dizer? Sei, dizer, speak, falar, tell, contar. Então, he said,
o said, gente, é o dizer no passado, tá? Said é o verbo dizer no passado. Então, he said mean things. Lembra que things são coisas? Things. Não confundir com think, com K. Aqui é thing, com G, tá? Então, mean things, mean aqui tem dois significados, gente. Pode significar ter o sentido de significado, a palavra mean pode ter o sentido de significado, mas ela pode ter o significado também de mal, ruim, tá? Ruim. Então, he said mean things, coisas ruins, tá? Que things são coisas. Ele disse coisas ruins para Tom. Para Tom, tá ok? Ele disse coisas ruins para Tom. Ele disse coisas ruins para Tom. He said mean things to Tom. He said mean things to Tom. Aí ela falou, Tom asked John a question. Tom asked John a question. Né? Tom, John. Nossa, se embola a língua da gente. Vamos ver isso aqui, gente. Tom é ele, né? John, tal. Quanto faz? São duas pessoas. A é uma, né? Ask, gente, é fazer pergunta, né? Perguntar, né? É perguntar, fazer pergunta. Só que aqui tem esse ED. Lembra quando eu falei, apareceu o EDzinho no final, manda para o passado. Apareceu o ED, né? Manda para o passado. Então, asked, fez, perguntou, né? A question. Question é fácil, né, gente? Questão, né? Questão. Questão aí, gente, é uma pergunta, traduzindo para o português. Não vai traduzir como questão. Pode, algumas vezes pode, mas vocês vão traduzir como pergunta. Então, Tom asked John a question. Tom fez para John uma pergunta, né? Ou então você pode fazer assim. Tom fez uma pergunta para John. Asked John a question. Tá ok? Tom fez uma pergunta para... Peraí, o Tom fez pergunta para o John. Que horror. A gente confunde todo mundo. Tom, John. Tom fez uma pergunta para John. Então, asked John a question. Aí a outra falou, John didn't have to be so honest. Tom didn't have to be so honest. O que é isso? John didn't. Ó, apareceu o apóstrofo T, tá negando. Mas, Doni, não era don't que aparece o apóstrofo T? Tá. O did, gente, é o passado de do, né? Did é o passado de do. Quando você encontra don't, né, que é o do, né? Don't, ele está negando. E o didn't está negando no passado, que did é o passado de do. Entendeu? Tá? Do é fazer, don't virou auxiliar, está negando. Did é o passado de do, didn't virou auxiliar. Então ele está negando no passado, tá? Então, didn't have, né? Have é fazer, é ter. Ter. Isso, de vez em quando a gente uma confusão, né? John didn't have to be. John não deveria ter. Have to be. So honest. O que esse have está fazendo aqui? Vamos ver. John didn't have to be so honest. John não deveria ter sido tão honesto. Isso, ter. O verbo have, gente, é ter. De vez em quando a gente faz umas confusão na cabeça da gente, né? Olha só. O have é ter. Tá fácil. John didn't have, não deveria ter, né? Ter sido to be.
Gente, to be. O que é o verbo to be? É o verbo ser, é o verbo estar, é o verbo to be, né? Então, have é ter. O verbo to be é o ser, estar. Então, não deveria ter sido. Have to be. Ter sido. Porque o have, gente, e de vez em muitas das vezes, ele manda o verbo para o passado. Então, olha só. Didn't have. Ter. Como que eu vou explicar isso aqui para vocês? Porque eu sei, né? Agora, a gente, na prática, é uma coisa. Agora, para explicar, a gente arruma. Deixa eu explicar o porquê que o have está aqui. Então, didn't have to be so honest. Ele não deveria ter sido tão honesto. Ele não podia ter. Não podia ter sido, não deveria ter sido tão honesto para John. Tá. Aqui, gente, o have, algumas vezes eu já falei para vocês, que ele é um auxiliar dos verbos no passado, tá? Vocês podem perceber a dificuldade que eu tive aqui, porque o verbo have significa ter. Mas ele não está cabendo na frase. Então dá para entender que ele virou um auxiliar do próximo verbo. É isso. Quando ele não cabe na frase. Olha só. John didn't have to be so honest. John não teve de ser tão honesto. Não ficou esquisito? Então não teve de ser tão honesto. Tá vendo? Ficou esquisito. John não teve, que o verbo have é ter. John não teve, porque o didn't nega, não nega? Não teria sido tão honesto. Ficou esquisito. Então, olha só, essa frase é John não deveria ter sido tão honesto. Tá? Não teria que ser tão honesto. É a idade dela, o pensamento dela. John não teria que ser tão honesto. Mas essa frase ainda assim ficou esquisita. Por isso, gente, quando vocês estão assistindo algum filme, que já entende um pouco mais de inglês, acha estranho alguns tipos de tradução. Então, a gente dá uma adequada. Porque se você for traduzir para o português, né, digamos assim, ao pé da letra, fica tudo muito esquisito. Então, você traz para o mais próximo possível do que a frase está querendo dizer. Né? Olha só. John didn't have to be so honest. Né? Ele não teria que ser tão honesto. Que ser, verbo to be é ser, so é tão e honest é honesto. Então, o que dá para entender nessa frase é John não teria que ser tão honesto. Ou então, não deveria ser tão honesto. Ok? Vamos deixar assim. John não deveria ter sido tão honesto. Não deveria ter sido. Have to be. Tá? Não tinha que ser. Não tinha que ser, exatamente. É o mais cabível, ficou mais bonitinho agora. John não tinha que ser tão honesto. É isso. Vê se vocês entenderam isso. Ficou mais bonito agora. John não, que está negando, tinha, que have é verbo ter, to be, que é ser, tão honesto. Então é isso. John não tinha que ser tão honesto. John não tinha que ser tão honesto. E aí, na verdade, o have não é o auxiliar mesmo, viu? Se você fosse estudar a frase, de vez em quando, gente, até mesmo algumas pessoas que já falam inglês, falar inglês, gente, conversando, é uma coisa. Mas se você for parar para explicar a frase e pegar o inglês para passar para o português, gente, vai ter muito nego aí derrapando na curva, tá? Que nem eu fiz aí agora. Eu sabia o que a frase estava querendo dizer, porque a gente discute, fala, tal, beleza, né? Mas na hora de vocês pegar para explicar, danada, lelê. Então, John não tinha que ser tão honesto. Tá ok? John não tinha que ser tão honesto. Eu acho, gente, que se um professor for ver esse meu vídeo e falar, nossa, mas um negócio tão fácil para explicar, que confusão que ele arrumou. Ah, tá, eu repeti 2 vezes. Deixa eu apagar esse de cá.
se um outro professor ia pegar, ele vai criticar. Porque está na cara. Está na cara, né? Mas vai pegar para explicar em detalhes. Oh, vem. Mas tá bom, gente. Bom, que é que nem eu falei, eu vou repetir. Tem gente que tem vergonha de falar, de conversar, morre de vergonha, né? De errar no inglês. Não tenham vergonha de errar, gente. Eu não tive vergonha, eu errei 300 mil vezes. Quando eu fui para a Irlanda, a professora me corrigia um monte de coisa. Me corrigia demais, um monte de coisa. Mas no fim eu saí de lá, ó, bom. Bom, depois eu tenho que contar para vocês, uma vez eu vou contar para vocês o que aconteceu no meu último dia de aula. Foi supimpa. Depois vocês me lembram. Lembra hoje na sala? Eu vou contar para vocês entenderem por que a gente não pode ter vergonha de errar. Pode errar sim, mesmo uma pessoa expert, pode errar, tem direito de errar. Ok? John was just telling the truth. John, ele, was, gente, é o verbo to be no passado. O verbo to be é o ser, estar. Então, John was just. Essa palavra just já apareceu, né, gente? Lembra? Só, somente só, somente só. Só que o só se traduz, o just se traduz como só. Only você traduz como somente, tá? Aqui é só. John was just. John foi só. John estava só. Lembra que o verbo ser e estar? Aqui eu acho que não vai ser foi, não. Aqui eu acho que vai ser estar. Quer ver? Telling. Vamos pegar aqui. Telling. Lembra, gente? O que é isso aí, Tony? Doni? Telling? Deve ser aquele tal do falando, gritando, berrando. É isso mesmo. Vamos ver o que significa isso. Tell. Tell. Tell, lembra? Say de falar. Speak, say de dizer. Speak, falar. Tell, contar. Exatamente. Tell é contar. Então, telling, contando, tá? Que tem um ing, então virou contando. De, a, ou a, né? Vamos ver se é o a ou se isso daqui vai ter o significado de o ou de a, porque o de é o ou significa o ou a. Vamos ver o que é isso aqui. Truth. Truth. Essa palavra é nova para vocês. Truth, gente, é a verdade. The truth. 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 Tá? Colocando o sotaque. Truth. Verdade. Então, vamos ver. John estava só contando a verdade. Então, o T aqui, ó, tem significado de A. John estava só contando a verdade. John estava só contando a verdade. John estava só contando a verdade. John was just telling the truth. John was just telling the truth. John estava só contando a verdade. Aí a outra falou, sometimes the truth is painful. Sometimes, some, um pouco. Time, tempo ou vezes, né? Mas aqui, ó, sometime, some algum, né? Algum ou um pouco. Então, some algum ou alguma, time, tempo. O some, gente, tem significado de um pouco, ou então de pouco, né? Ou, então, algum, tá? Time é tempo ou vezes. Tutano, some algum com time, tempo ou vezes? Algum tempo? Não. Alguma vez? Sim. De vez em quando. Some time. Alguma vez. Alguma vez se pode traduzir como de vez em quando. Tá ok? De vez em quando. Alguma vez. Significa alguma vez, tá? Ao pé da letra. Some time. Alguma vez. Repetindo. Porque some pode significar pouco, né? Um pouco, some, ou algum. Time pode significar tempo ou então vez, né? Vai depender da palavra. Então, time, alguma vez ou então de vez em quando, tá? É a mesma coisa. Então, de vez em quando,
Olha, falei que esse negócio ele ia ser grande, mas já está acabando. De vez em quando, a verdade is painful. Is é o verbo to be, ser, estar, né? É painful. Eu já ensinei para vocês, gente, que pain, lembra? Quando a gente tem headache, stomachache, que o ache significa dor, aquelas dores mais comuns, que é a dor de cabeça, headache, dor nas costas, backache, dor no estômago, stomachache, aquelas dores mais comuns. Pain é aquela dor que aparece esporadicamente. Você bateu com a perna, I have a pain in my leg. Leg é perna. I have pain, eu tenho uma dor na minha perna dói. Então, pain, gente, é doer, tá? Então, lembra que eu falei que quando a palavra vem terminada com full, que ela tá cheia do negócio que tá ali, ó? Se vier terminado com full, ela tá... Pega. Se a palavra vier terminada com full, é que ela tá cheia da palavra que tá com ela. Então, se pain é dor, se tá cheia de dor, é uma coisa dolorida, né? Cheia de dor, dolorida. Cheia de cor, colorida. Cheia de que mais? Cheia de build, que é, né, cheia de belo. É uma coisa que tá... É uma beleza, cheia de belo. Acho que bateu o belo. Não ficou muito bem, não. Então, painful é uma coisa com dor, que está cheia. Painful é dolorida. Então, de vez em quando, a verdade é dolorida. De vez em quando, a verdade dói. De vez em quando, a verdade é dolorida. Sometimes, de vez em quando. De vez em quando a verdade é dolorida. Then you shouldn't ask a question. Then, esse then, gente, tem o mesmo significado. Lembra que eu falo o tempo todo? Sou, então. Então, then significa então também. E you shouldn't, deveria. Should, gente, é deveria. Shouldn't, apóstrofe T, não deveria. Tá? Ask question. Ask, já ensinei lá em cima, é fazer. Question, perguntas. Então, você não deveria fazer perguntas, já que a verdade é dolorida, né? Then, you shouldn't ask question. Então, você não deveria fazer perguntas. Então, você não deveria fazer perguntas. Aí a outra falou, I can't understand. Eu não posso entender. Já apareceu lá em cima, né? I can't. Can é poder. Can't, tá negando. Eu não posso entender. I can't understand. Why, o why do mineiro, por quê, né? E you, você. Are, you are, você está. O are é o verbo to be, ser, estar. You are on John's side. Ao início do texto aqui, ao título do texto, on John's side. Lembra que, quando vem uma pessoa com apóstrofe S, quer dizer que a próxima palavra pertence a ela. Lembra que eu expliquei que side é lado? Então, do lado de John. Do lado de John. Então, I can't understand why you are on John's side. Eu não posso entender porque você está do lado de John. Ok? Eu não posso entender porque você está do lado de John. Aí acabou o diálogo. Hoje eu dei uma emboladinha, né, gente? Mas é normal. É bom fazer vocês raciocinar e eu raciocinar também. Vamos devagar. I can't understand why everyone is so mad at John. I can't understand why everyone
is so mad at John. Eu não posso entender porque todos estão tão com raiva de John. He was rude to Tom. He was rude to Tom. Ele foi grosso com Tom. I don't think he was rude. I don't think he was rude. Eu não acho que ele foi grosso. He said mean things to Tom. He said mean things to Tom. Ele disse coisas ruins para Tom. Tom asked John a question. Tom asked John a question. Tom fez uma pergunta para John. John didn't have to be so honest. John didn't have to be so honest. John não tinha que ser tão honesto. John was just telling the truth. John was just telling the truth. John estava só contando a verdade. Sometimes the truth is painful. Sometimes the truth is painful. De vez em quando a verdade é dolorida. Then you shouldn't ask question. Then you shouldn't ask question. Então você não deveria fazer perguntas. I can't understand why you are on John's side. I can't understand why you are on John's side. Eu não posso entender porque você está do lado de John. Então, gente, o diálogo ficou assim. Desculpe minha pergunta, a embolação no meio do caminho. Mas, gente, apesar da embolação, vocês entenderam? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Pode abrir o microfone e falar. Eu acho que não, né? Eu acho que ficou tranquilo, né? Eu embolei no meio do campo, mas eu consegui achar o fio da meada e desembolar, né? Graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Bom, gente, faltam aqui 2 minutos e 26. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu comigo lá na Irlanda. Eu passei lá 40 dias, né, estudando de 8 da manhã a 1 da tarde. Não podia falar um A em português. Então, eu prestava muita atenção no professor, aquele negócio todo, tal. Algumas vezes eu errava, muitas vezes eu acertava, né, tal. Quando eu entrei lá, eles me colocaram lá na frente, quase no avançado. Eu detestei a turma. Né? E eu queria ver era o que eles faziam com a pessoa iniciante, que é a pessoa que eu dou aula com iniciante. Eu queria ver a técnica deles. Aí eu pedi para mudar lá para o iniciante. A diretora ficou pé da vida comigo, porque eles não entendem isso. Uma pessoa querer regredir, que para eles isso aí é regredir. Você descer para o básico, sendo que eu estava quase no avançado. O que eu fazia nas provas? Eu errava de propósito. E eu falava um monte de coisa errada de propósito. Né? Por quê? Se eu ficasse acertando, falando certo demais, correto demais, né? Eles não iam voltar lá para o avançado, porque eles não, a diretora falou, eu vou te voltar para o avançado. No último dia, gente, todos os dias a minha prova eu tirava, valendo 100, eu tirava 30, 40, eles ficavam horrorizados. Meus colegas ficavam assim, Doni, como que você errou isso? Doni, você está errando demais, você fala bem. Como que você faz isso? Né? Tirando 30, 40, uma prova valendo 100. Quando os meninos tiravam 70, 80. Tá, né? Mas eu errava porque eu estava prestando muita atenção no que eu podia errar, o que eu não podia errar. Não é feio, gente, você errar, tá? É feio você continuar no erro, tá ok? Então eu estava ali para corrigir o meu inglês, ver aonde que eu não podia errar. No último dia de aula, falta menos de 1 minuto, eu vou ver se eu consigo contar aqui. No último dia de aula, a última prova, eu tirei 99,8. A aula inteira, a sala inteira ficou, como assim? Você estava horrível nas provas. A professora falou assim, não, gente, eu entendo, Doni. Você não queria passar para o avançado, né, Doni? Eu falei, estava morrendo de medo, eu esqueci o nome dela, Suzana. Eu estava morrendo de medo, Suzana. Ela, eu sabia disso. Você conversa muito bem, né? Você errava de propósito. Tirei